Bom, então vamos dar início hoje à nossa disciplina de apologética cristã, fazer uma leitura do nosso sumário para nós entendermos tudo o que nós estudaremos nessa disciplina. Bom, como todas as outras disciplinas, ela é dividida em 5 lições, ok? A primeira lição eu vou fazer uma introdução geral à apologética, explicando a vocês o significado dessa palavra no grego, como as diversas traduções traduzem essa palavra e outras questões também que envolvem a introdução da defesa da fé. Tá bom? Na lição 2 e lição 3, nós vamos fazer um estudo de defesa da Bíblia. Ela vai ocupar 2 capítulos, 2 lições, porque realmente a Bíblia, vamos considerar, ela é mais atacada do que qualquer outro personagem ou tema da Bíblia, tá ok? Da salvação. Então, os ataques são concentrados na Bíblia. Então, serão 2 lições estudando a defesa da Bíblia, sempre apresentando as acusações e a nossa defesa. Na lição 4, vamos fazer uma apologia de Jesus Cristo, defendendo Jesus Cristo, ver quais as acusações e também quais as defesas que nós devemos, quais as respostas que nós devemos dar em relação a Jesus Cristo. Na lição 5 é que nós estudaremos mais tópicos, porque são mais curtos, né? Mas faremos uma defesa da pessoa de Deus, do Espírito Santo, do cristianismo como religião. Vamos também defender a teologia, defender a igreja evangélica e vamos falar também um pouco de grandes apologistas da história. Esse é o resumo, o sumário de tudo que nós vamos estudar em apologética cristã. Bom, na introdução do nosso livro, eu coloquei aí o comentário. O termo apologética deriva do termo grego apologia, que é formada de 2 termos gregos, apo e logos. Apo traduz-se por além de ou fora de. Bom, falando um pouco desse termo apo, ele, por exemplo, aparece muitas vezes na Bíblia como Apocalipse, Apóstolos, Apócrifo, ok? Então, por exemplo, Apocalipse, além de, fora de, ou ainda afastar, ok? Mas é você tirar da escuridão, tirar simbolicamente da dificuldade de entender. Esse é o significado, ok? Então, apologia, logia, vocês sabem, deriva do grego logos, e significa estudo. Então, apologia seria além de, fora de, ou seja, é aplicado para você tirar de um estado de escuridão e você esclarecer esse tema. Bom, o termo apologia, ele tem esse significado literal, mas como ele se aplica na história? Ele se aplica como uma defesa ou uma resposta, ok? Para você poder pegar um tema e se alguém fez algum comentário, você dá uma resposta, claro, normalmente defendendo. A leitura continua. Segundo o dicionário Aurélio, apologia é discurso para justificar, defender ou louvar. Era assim que os antigos utilizavam. A apologética cristã é a organização de discurso para defender o cristianismo. Então, a apologética cristã, ela defende a verdade cristã contra as doutrinas contrárias. E se nós usarmos o termo cristianismo como religião, então nós vamos defender o cristianismo do hinduísmo, do budismo, de qualquer outro ismo. Tá bom? Mas também nós não vamos utilizar o termo cristianismo só como religião. Nós vamos utilizar o termo cristianismo como a verdadeira interpretação das palavras de Jesus. Claro, o ensino que nós temos na Bíblia
nós temos aí dezenas, centenas, talvez milhares de interpretações. A cada dia nós ouvimos uma interpretação nova, absurda, alguma coisa que as pessoas criam. Ouvi falar agora que na África, que eu estou querendo fazer um trabalho de ensino, colocar seminário lá na África, seminário online. Eu ouvi falar que tem um pastor lá que ele falou que ele é tão santo que ele não pode tocar na terra. Então ele faz com que os membros carreguem ele nas costas, para ele não pisar nessa terra. Ou seja, umas coisas absurdas, né? Então todo tipo de comportamento ou questões doutrinárias, principalmente, que essa pessoa levanta contra o cristianismo, nós teremos que responder. Às vezes ele tem só essa atitude boba, né, de não querer pisar no solo da terra. Mas normalmente o que acontece é que essas pessoas vão desenvolver alguma heresia. Porque essa simples atitude de não querer pisar na terra, ou como a atitude dos adventistas do sétimo dia, de querer guardar o sábado, ou dos testemunhas de Jeová, de usar apenas o nome Jeová para se dirigir a Deus, podemos dizer que essas atitudes não são pecado. Se guardar o sábado, o apóstolo Paulo disse claramente em Romanos 14, uns fazem distinção entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias. E ele disse, cada um fique na sua fé. A questão é que se um abismo chama outro abismo, como disse Jesus, esse abismo é um abismo pequenininho, guardar o sábado. Mas junto com esse abismo vem um abismo imenso, porque Ellen White, para justificar o primeiro erro de interpretação de Guilherme Miller, que havia marcado a volta de Jesus, ela disse que naquela data, na verdade, Jesus não viria na terra. Ele teria então entrado no céu para completar a obra expiatória. Então veja, quando ela disse completar a obra expiatória, ela está dizendo que a obra de Jesus na cruz não foi perfeita. Ou seja, essa é uma heresia grave, ela está mexendo com o dogma do cristianismo. Então, essa é uma seita, tá ok? Bom, agora eu coloco aí para vocês também como nós dividimos a apologética cristã, a defesa da fé cristã. Tá bom? Vou dividir em 7 partes. Então, primeiro, a apologia da Bíblia. Segundo, de Jesus Cristo. Terceiro, de Deus. Quarto, do Espírito Santo. Quinto, do cristianismo. Sexto, da teologia. E sétimo, da igreja evangélica. A igreja evangélica até, nós temos que dar uma resposta atual, porque uma filósofa no Brasil, recentemente, há 2 semanas, ela falou que as igrejas evangélicas fazem parte de uma máfia, melhor dizendo, são mafiosas, fazem parte de uma máfia. Isso é um absurdo. Então a gente tem que fazer uma defesa, dar uma resposta a essa questão. Nós sabemos que existem seitas aí fazendo coisas erradas, mas dizer que as igrejas evangélicas são mafiosas, isso é uma acusação grave, né? E está errada. A igreja evangélica, os comunistas não sabem, mas ela presta um trabalho social que não tem como ser medido, a quantidade de pessoas que ela tira das ruas, dos vícios, a quantidade de famílias que ela evita que sejam derrubadas, quebradas, rasgadas. Então a igreja evangélica faz um trabalho social que o Estado, mesmo com muito recurso financeiro, está longe, muito longe de fazer um trabalho social semelhante ao nosso. O comentário prossegue. A apologética cristã é também chamada de evidências cristãs. Quando eu estudei no seminário, no IBP, em 1986, no meu currículo não tem lá apologética cristã, tinha lá evidências cristãs, que é uma questão que nós vamos conversar muito. Aqui nós vamos falar de provas ou de evidências. Por exemplo, quando nós formos falar sobre a existência de Deus. Será que eu tenho como provar a existência de Deus ou será que eu trabalho no campo das evidências? Já vou colocar para vocês que eu defendo que nós trabalhamos no campo das evidências. Não tem como você provar a existência de um ser invisível, espiritual.
E Deus realmente quer que as pessoas se aproximem dele pela fé espiritual. Então, as evidências para aquele que tem a fé espiritual se tornam uma prova. Por isso que o autor aos Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a Bíblia diz que existe uma prova da existência de Deus. Só que essa prova requer que eu tenha fé espiritual. E na aula eu não tenho como transmitir fé espiritual para vocês. Então eu trabalho com evidências. Se você tem a fé espiritual, vai acontecer o que Jesus Cristo disse. Alguns ouvem o ensino e eles conseguem entender tudo. Jesus Cristo disse para os apóstolos: a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus. Mas outros, eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nada, porque eles não têm a fé espiritual. Então, eles não conseguem entender a mensagem de Deus, porque ela depende da fé espiritual. Como disse o apóstolo Paulo, o homem espiritual discerne bem tudo, mas o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus. A leitura continua. O termo grego apologia traduz-se por apologética. Em nossas Bíblias é traduzido por defender, responder e excusar. Veja, eu coloquei o principal versículo da apologética, está em 1 Pedro 3,15, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder, no grego apologia. Tá bom? Aqui está escrito responder, eles poderiam colocar, estai sempre preparados para fazer uma defesa, ok? Ou para fazer uma apologia. Então, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bom, esse texto, ele é o principal texto da apologética cristã, porque o que o apóstolo Pedro falou no original grego, ele usou o termo apologia, então ele está falando de defesa da fé. Esse é o significado natural da palavra apologia. Aqui a nossa tradução decidiu traduzir como responder, uma resposta. Ok? Seria melhor, né, estar preparados para defender, fica mais claro, né, defender com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E eu comento, este texto de Pedro é o principal texto da apologética cristã. Todo o trabalho que você for encontrar de apologética cristã, você vai se deparar com esse versículo, porque a palavra do apóstolo Pedro foi muito clara, nós temos que defender. E nos dias de hoje, mais do que nunca, nós temos que defender, porque o cristianismo ele está sofrendo ataque de todos os lados. Todos os lados. Muitos grupos, o comunismo, o islamismo, e até a sociedade em geral, nós vemos eles, às vezes, criticando o cristianismo, porque eles olham para o passado e eles veem grupos religiosos que se identificavam como cristãos, como foi o caso dos católicos, dos protestantes que entraram em guerra, numa guerra de 30 anos na Europa, que até hoje os europeus lamentam. Eles dizem, aquela guerra religiosa foi pior que a Segunda Guerra Mundial. Então acaba que os comunistas dizem, olha, o cristianismo não é bom. Só que aquilo ali não era cristianismo. Aquelas pessoas, elas se diziam cristãs, mas não eram. Por isso que elas se matavam, porque cristão não mata. O que a Bíblia nos ensinou, Jesus Cristo deixou claro, para nós não pegarmos a espada. Ou seja, o cristão não vai se defender com luta armada. Mas, infelizmente, esses grupos que se diziam faziam isso. Então, a história do cristianismo, ela é manchada por grupos que se diziam cristãos, foi manchada pela Igreja Católica, por outros,
quando na verdade ela não era cristã. E isso nós não podemos deixar de falar, porque se nós nos calarmos, nós estamos concordando com os historiadores que dizem que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu para a história da humanidade, porque o cristianismo, no caso o papado, né, a Igreja Católica, na visão deles, sempre esteve do lado dos ricos e dos poderosos. Karl Marx disse isso. Então nós temos que alertar o mundo, dizer, olha, não, aquilo ali não era cristianismo. Isso aí nós salvamos até jovens que vão para a faculdade. Eu conheço jovens filhos de cristãos que foram para a faculdade e perderam a fé. Por quê? Porque na faculdade eles ensinam história e quando eles ensinam história, eles passam pela Igreja Católica e eles chamam aquilo ali de cristianismo. Então nós temos que repetir para essas pessoas porque eles não têm capacidade de discernir. Um historiador, um ateu, um comunista ou uma pessoa comum que vai estudar história, ela não consegue diferenciar Igreja Católica do verdadeiro cristianismo que a Igreja Católica perseguia. Então, nós temos muitos motivos hoje para defender. E o principal, não podemos ficar calados. Nós temos que falar, olha, catolicismo não é cristianismo, protestantismo não é cristianismo. Nós temos que falar, olha, todas as igrejas que batizam recém-nascido não são cristãs. Então, isso faz parte de uma defesa da fé. Bom, nesse texto também, aqui do apóstolo Pedro, que ele diz pedir a razão da esperança, é interessante essa palavra esperança, ela no grego é a palavra elpis. E o que ocorre? O dicionário Strong, ele traduz essa palavra como, em primeiro lugar, uma expectativa do mal, um medo, ou seja, uma expectativa de algo ruim que está por vir. Mas também a esperança, ele coloca uma expectativa do bem. Então, ela é uma expectativa, vamos dizer, que ela se prepara para o mal que está para vir contra ela, perseguições, difamações, mas ela também é uma expectativa do bem. Como expectativa do mal, ela representa um medo, um temor como um medo. E como expectativa do bem, aí ela é literalmente uma esperança. Ok? Então, por isso, nesse caso aqui, falar da esperança que há em nós, está falando da nossa expectativa do bem. Então, traduzir o bem como esperança. Eu coloquei aí também Atos capítulo 24, versículo 10, que diz o seguinte: Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Esse texto aqui, esse termo respondo, no grego é apologia, por isso que eu destaquei ele. Então você poderia traduzir esse versículo: com tanto melhor ânimo, faço a minha defesa. Ok? Que estaria literalmente seguindo o texto grego. Apologia significa isso, é como defesa, mas também era usada como uma resposta. Alguém quer fazer